Olá, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está nos assistindo, né? Mas já desejo para você hoje uma ótima aula. Vamos continuar com a nossa aula de Direito Constitucional. Terminamos o nosso bloco passado falando sobre o histórico das Constituições e falei para vocês que hoje, nesse bloco, iríamos tratar da 6ª, da 7ª e da 8ª Constituição, que é a nossa atual Constituição, ok? Então, continuando. 6ª Constituição, a Constituição de 1967. A Constituição de 1967 foi a Constituição do governo militar. Então, olha aqui, ó, ela foi outorgada, não foi promulgada, tá? A Constituição outorgada é aquela que o governo, ele simplesmente elabora aquela Constituição, entrega ao povo e o povo faz o quê? Tem que aceitar, ok? Após o golpe de 64, ok? Nós sabemos que o golpe militar foi em 64. Com o golpe, assume o governo militar e o governo militar necessariamente deve fazer o quê? Faz uma Constituição, ok? Teve inspiração em qual Constituição? Na Constituição de 1937. Lembra daquela Constituição do governo de Vargas, tá? Do Estado Novo de Vargas? Aquela Constituição com inspiração fascista, totalitária. Aquela Constituição que foi inspirada na Constituição polonesa, por isso chamada de polaca. Justamente essa Constituição aqui, de 37, que inspirou a Constituição de 1967, né? Ó, 30 anos depois. Então, teve preocupação fundamental com o quê? Com a segurança nacional, tá? E concentrou os poderes da União na mão de quem? Do presidente da República, ok? Então, vamos aqui. Quais são as características dessa Constituição de 67? Fortalecimento do Executivo. Se a gente fala que o poder se concentra na mão do presidente da República, né? Então, fortalecimento do Executivo em matéria legislativa. Como que ele exercia muitas vezes o seu poder na matéria legislativa por meio de decretos, leis, certo? Redução da autonomia individual, tá? Redução da autonomia individual. Quando eu falo de autonomia individual, é da autonomia mesmo do povo, tá? Individual aqui, ó, do povo. Ok? Continuando. A Constituição de 67, tá? Ressurgiu a Justiça o quê? Federal de primeira instância, tá bom? A Justiça Federal de primeira instância. Outra característica, previsão da desapropriação para fins de reforma agrária e inclusão da censura. Tinha-se censura nesse período, tá? Censura da imprensa, censura de música, ok? Censura da liberdade de expressão. Entre as atribuições do que? Da Polícia Federal, ok? Quem ia realizar essa censura, investigação e tudo que se relacionasse, né, penalmente com essa prática da censura, iria ser o que? De atribuição de investigação da Polícia Federal, ok? 2 anos depois, tá? 67, 68, 69, o governo militar faz uma emenda constitucional. Vocês lembram de emenda constitucional? Nós estudamos isso onde? Em poder constituinte derivado. Foi poder constituinte derivado reformador. Fizeram uma emenda constitucional. Tá, emenda constitucional número 1 de 69. Só que essa emenda à Constituição, ela não mudou 1, 2, 3 artigos, não. Ela foi uma nova ordem constitucional. Por isso que, majoritariamente na doutrina, nós falamos o seguinte: a emenda constitucional 1 de 69,
ela foi uma nova Constituição. Por isso que nós chamamos, né, a Constituição de 67, vou colocar aqui, ó, Constituição Federal de 67 e a de 69. Nós não tratamos só da Constituição de 67 e falamos que ela foi emendada, não. Porque não foi uma pequena alteração, foi uma grande alteração, ok? Ela foi sim, essa Constituição de 69 foi veiculada por meio de uma emenda constitucional, mas de emenda ela não teve nada, tá? Então, a pergunta que, olha, eu coloquei aqui de vermelho para você tomar muito cuidado. Emenda constitucional ou Constituição de 69? Constituição de 69, tá? Foi veiculada sim por meio de uma emenda constitucional, mas de emenda constitucional não teve nada porque ela alterou todo o que? O ordenamento constitucional. Então, olha aqui. Apesar de ter sido veiculada por intermédio de simples emenda constitucional, que eu acabei de falar para você, tratou-se de uma nova Constituição. Ela foi sim uma nova Constituição, tá? O que acontece? Agravou-se a crise política no Brasil após a tomada do poder pelo governo militar. O governo militar tomou o poder no Brasil com a seguinte intenção não, né? Com o seguinte discurso, intenção de devolver o poder eles nunca tiveram, não. Com o seguinte discurso, nós vamos tomar o poder, tá? Restituir a ordem e depois o que? Entregá-los ao povo. Entregá-lo ao povo, né? Só que isso nunca aconteceu. Quer dizer, isso aconteceu bem depois, né? Quando nós lutamos muito para democratizar o país. Mas, infelizmente, vivemos períodos negros. Um período negro na nossa história, né? Então, olha aqui. Após o agravamento da crise política, tá? E a edição de medidas, o quê? Autocráticas. O que é um governo autocrático? Né? Você está aí sentado, ouvindo essa aula, lendo esses slides e fala, eita, o que é autocrático, meu Deus do céu? Pensa o seguinte, o governo autocrático é aquele que está centralizado em apenas um governante. Todas as ordens demandam dele, tá? E sim, ele é um governo, tá? Com características o quê? Totalitaristas, ditatoriais, ok? Registrou-se o quê? O rompimento formal com a ordem constitucional então em vigor. Qual que era a ordem constitucional então em vigor? Constituição de 1967. Consegue visualizar por que não foi uma emenda? Eu tive rompimento da ordem constitucional. Uma emenda de uma Constituição, ela não serve para romper, até então, a ordem constitucional. É o contrário. Uma emenda constitucional, ela é utilizada justamente para que a Constituição não ingesse a sociedade, tá? Para que a Constituição acompanhe, tá? As mudanças que acontecem dentro do quê? Daquele povo, do povo daquele estado, ok? Agora, a emenda constitucional número 1 de 69, ela não fez isso, não. Ela realmente o quê? Rompeu com o antigo ordenamento jurídico constitucional, né? E instaurou o quê? Um novo ordenamento constitucional no Brasil, ok? Só que em vez de ser outorgada, porque ela foi outorgada, vocês não precisam ter dúvida não, tá? Em vez de ser outorgada com o nome de uma nova Constituição, ela foi outorgada com o nome de emenda constitucional. Essa é a verdade, ok? Então, olha aqui. Culminando-se com a aprovação da intitulada Emenda Constitucional número 1 de 69. O que essa emenda constitucional fez? Olha aqui. Promoveu extensas reformulações no texto constitucional anterior, ok? Com certeza ela continuou mantendo aquela política de segurança nacional, ok? E olha quais são as características dela. Mudança da denominação de Constituição do Brasil para a Constituição da República Federativa do Brasil. Isso é mantido até hoje, ok? Fiscalização financeira e orçamentária dos municípios, permitindo a criação dos tribunais de contas dos municípios com mais de 2 milhões de habitantes, tá? Hoje não se permite mais a criação de tribunal de contas nos municípios, tá? Nos municípios.
dispôs que a rejeição de decreto-lei não implicava a nulidade dos atos praticados durante a sua vigência. Olha para você ver, o Executivo, por meio do Presidente da República, editava um decreto-lei, vou colocar aqui, ó, o presidente. E se esse decreto-lei, tá, fosse rejeitado, o que aconteceria? Os atos praticados durante a vigência dele permaneceriam o quê? Válidos. Então, vamos imaginar que um decreto-lei do presidente da República nessa época, ele teve a duração, vamos supor, de fevereiro até junho. Nesse lapso temporal, tudo o que aconteceu sob a vigência desse decreto-lei continuaria o quê? Válido, tá? Continuaria válido. Não iria implicar nenhuma nulidade. Passamos aquele período triste da história do Brasil, né? Conseguimos as diretas já, conseguimos lutar pela redemocratização. A Assembleia Nacional Constituinte se reúne em 87 e cria a nossa nova o quê? Constituição, chamada também de Constituição Cidadã, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Vamos finalmente entrar, tá? Agora sim, eu te prometo que nós vamos estudar já a Constituição de 1988. Então, olha aqui. Restaurou o quê? O princípio democrático, tá? Restaurou o princípio democrático, com a abertura política e a eleição de Tancredo Neves para ocupar o quê? O cargo de presidente. A gente sabe que ele não ocupou, né? Ele faleceu. Que dó, né? Que pena. Ele faleceu antes de tomar posse, tá? E coloquei aqui para vocês. Na Constituição de 69, fizeram-se uma emenda constitucional, tá? No ano de 85, convocando o quê? A Assembleia Nacional Constituinte, tá? Então, olha aqui, em 85 fizeram uma emenda constitucional determinando que se formasse uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 87 ela se reuniu, em 88 o texto constitucional foi aprovado, ok? Então, olha aqui. Esse ato legislativo, por objetivar a superação do regime constitucional anterior, qual regime constitucional? O da ditadura militar, tá? Qualifica-se, na verdade, como um ato político constituinte tendente a organizar a transição do regime militar para a nova, o quê? República, tá? E não foi uma mera manifestação do poder de reforma, não, tá? Foi algo que realmente veio para mudar a ordem constitucional, ok? Então, aqui eu coloquei para vocês duas fotinhas, né? Isso aqui é uma foto lá do Congresso Nacional, com a Assembleia Nacional Constituinte reunida, ok? Os debates, né, durante a Assembleia Nacional Constituinte. Aqui eu tenho a promulgação, tá? Da nossa Constituição, ok? Então, continuando. A Constituição de 1988 adotou a forma analítica. O que é analítica mesmo? É uma Constituição extensa, uma Constituição prolixa, não é? Com a preocupação de garantir a maior intangibilidade a certas conquistas, fazendo, deixa eu colocar uma vírgula aqui, né, que tá errado. Fazendo aderir ao texto numerosas normas apenas o que? Formalmente constitucionais, ok? Professora, o que é uma norma formalmente constitucional? Eu falei para vocês que a nossa Constituição, ela não era material, ela era o que? Formal, porque ela não tinha apenas assuntos sobre a organização da República Federativa do Brasil, tá? Sobre a organização do nosso Estado, sobre a organização dos nossos órgãos, da nossa administração pública, não. Ela trata sobre diversos outros assuntos, tá? Dentro do seu corpo principal, ok? Somou 245 artigos, isso, gente, isso é em 88, tá? Já estamos com 250. 70 no ADCT, agora já estamos com 100, tá? E foi chamada de
Constituição que cidadã, falei para vocês, não foi? E essa expressão ela foi usada por quem? Por Ulisses Guimarães, tá? Eu esqueci aqui de falar para vocês, né? Ele apresenta e não mostra, né? Aqui está Ulisses Guimarães, tá bom? Ulisses Guimarães, na data de promulgação da nossa Constituição, ele leu o texto do preâmbulo, tá? Né? O preâmbulo da nossa Constituição foi o discurso de Ulisses Guimarães na data de promulgação da nossa Constituição. Por quê? Porque o Ulisses Guimarães que foi o quê? O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ok? Então, ótimo, prosseguimos aqui. Falei para vocês que eu prometi que nós íamos estudar a Constituição agora e cumpri a minha promessa, tá? Então, olha aqui, Constituição de 1988. Quando você abre a Constituição de 1988, depois do preâmbulo, já entramos no corpo principal, artigo 1º da nossa Constituição, e o artigo 1º da nossa Constituição vai falar o quê? Sobre os fundamentos o quê? Da nossa República Federativa do Brasil, tá? E aí o artigo 1º, né, ele vai tratar o quê? Dos fundamentos, como eu bem falei. O artigo 2º da nossa Constituição vai tratar sobre a separação dos poderes, tá? O artigo 3º da nossa Constituição vai tratar sobre os objetivos da nossa República, olha aqui. E o artigo 4 vai tratar sobre os princípios que regem o Brasil nas suas relações, o quê? Internacionais, ok? Os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Ok? Tranquilo? Nós vamos estudar o 1º, o 2º, o 3º e o 4º passo a passo, ok? Não é tão simples só chegar aqui e falar para vocês fundamento, separação, objetivos e princípios das relações que tratam, que regem as relações internacionais, não. Vocês vão ver que eu tenho que analisar esses fundamentos, nós vamos ter que estudar a separação dos poderes, depois nós vamos estudar os objetivos e sim, de maneira mais sintética, nós vamos estudar o artigo 4º, ok? Então, olha aqui. Fiz esse esqueminha aqui para vocês, ó. Artigo 1º, fundamentos. Artigo 2º, separação dos poderes. Artigo 3º, objetivos. Artigo 4º, relações internacionais, ok? Então, é assim que se estruturam o quê? Os princípios fundamentais, tá? Título 1 da nossa Constituição, você pega lá dos princípios fundamentais. E aí vem, né? Artigo 1º, 2º, 3º e 4º, ok? Então, vamos adiante. Fundamentos da República, o quê? Federativa do Brasil. Artigo 1º da nossa Constituição, nós vamos estudar, mas antes isso aqui só para complementar, tá? O dos fundamentos da República Federativa do Brasil são os princípios básicos da estruturação e organização, o quê? Do Estado. Eu quero que você tenha muito cuidado. Todas as vezes eu vou ficar falando aqui para vocês de Estado, 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 Estado. Isso aqui não é Estado membro, tá? É Estado República Federativa do Brasil, ok? Tá? É Estado ente, o quê? Federal, tá? É Estado ente federal. Não é Estado, tá? Ente federado. Vou colocar para vocês essa diferença, tá? Não estou aqui que é sinônimo, o ente federado é sinônimo de quê? De Estado membro, ok? E o Estado Federal é sinônimo de quê? República Federativa do Brasil. Então, os fundamentos da nossa República, tá? Que estão lá no artigo 1º, tá bom? São colocados para quê? Qual a importância desses fundamentos? Ora, porque são os princípios básicos da estrutura e organização que do nosso Estado, da nossa República Federativa do Brasil, ok? Então, vamos lá. Artigo 1º da nossa Constituição fala o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, a República Federativa do Brasil, estou repetindo, tá? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Constitui-se em Estado Democrático de Direito.
E tem como fundamentos. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, o pluralismo político, tá? O pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Todo poder emana do povo, tá? Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta o quê? Constituição, tá? A nossa democracia, ela é mista, tá? Ela é participativa, ok? Ela é semi-direta, porque ela pode ser tanto indireta como direta, mas nós ainda vamos ver isso, ok? Vamos aqui. Quero fazer uma observação com você, meu aluno. Vou deixar a observação para o próximo bloco, porque o nosso tempo já se estendeu aqui. E no próximo bloco nós vamos, então, aqui para a observação que eu tenho para fazer com vocês, ok? Então, até daqui 2 segundinhos.